Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho, um programa que conta com o apoio do site jurídico Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos uma das figuras mais importantes, uma mulher do mundo jurídico. Trata-se da doutora Heloísa de Souza Arruda, que foi secretária de Justiça no Estado de São Paulo, foi secretária municipal de Direitos Humanos aqui na cidade de São Paulo, fez carreira no Ministério Público, procuradora de Justiça e atualmente advogada. Seja muito bem-vinda neste nosso programa. É uma honra. Obrigada. Toda minha, doutor Durso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Você tem uma carreira extraordinária, com experiências que nós vamos falar durante o programa, mas queria iniciar sempre perguntando a sua origem. Você nasceu aonde, Heloísa? Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu sou filha de uma mineira com um cearense. Migrantes que vieram para essa cidade buscar oportunidade de vida, né? E você nasceu na cidade de São Paulo? Na cidade de São Paulo, sou paulistana. E passou a infância e juventude aqui também? Aqui também, no bairro da Vila Maria, né? O meu pai era empresário, um pequeno empresário, depois um médio empresário, e a sede da empresa era na Vila Maria. Então, eu passei toda a minha infância lá, num bairro, era um bairro muito tranquilo, desses que permitiam que as crianças brincassem na rua. Eu estudei bons tempos, não é? E era uma forma assim de nós convivemos com pessoas de origens diferentes, de diferentes raças. Então não se falava ali em preconceito, em nada disso, porque as crianças cresciam juntas e nós não tínhamos olhar para isso. Estudei em escola pública de excelente qualidade. Aonde? Lá na Vila Maria? Lá na Vila Maria, né? Colégio Miguel Vieira Ferreira, depois o Paulo Egídio de Oliveira Carvalho. E só quando eu entrei na universidade é que o meu pai falou, agora é hora de nós mudarmos para perto de onde a Heloísa estuda. E aí, como eu entrei na PUC São Paulo, nós mudamos para o bairro das Perdizes. Filha única não? Tem irmãos? Não, tenho uma irmã que mora na Austrália há mais de 30 anos, porque ela se casou com um neozelandês, ainda muito jovem, né? Foi morar na Inglaterra para estudar inglês, e lá conheceu o marido e nunca mais voltou para o Brasil, quer dizer, só volta para passear. E você, Heloísa, quando que nasce a vontade de estudar Direito e como é que foi essa decisão? Então, eu falo que são essas bênçãos que acontecem no caminho da gente. Eu sempre gostei de história, eu sempre fui apaixonada por história e ainda sou. E eu tinha uma grande professora de história, Dona Ivone, no antigo colegial, né, que hoje seria o ensino médio. E Dona Ivone me acompanhava, eu era muito boa aluna, muito estudiosa. E um dia, eu já estava no terceiro colegial, eu conversei com a Dona Ivone e falei, Dona Ivone, eu vou fazer faculdade de História. Aí, olha só, ela me disse assim, ai, Heloísa, você é uma menina tão estudiosa, tão inteligente, por que você não faz faculdade de Direito, em primeiro lugar, porque isso pode te garantir uma ascensão profissional, e depois você faz História para esse gosto. Mas você nunca tinha pensado em estudar Direito antes? Nunca tinha pensado em estudar Direito. Aí ela me disse assim, olha, o Direito é muito relacionado com a História também, você vai estudar um pouco de História estudando Direito e o teu caminho como estudiosa da História será ser professora, como eu. Eu falei, mas eu gostaria de ser professora. Aí ela falou assim, mas você também pode ser professora na área do Direito. Então, pense nisso, faça Direito. Chegando em casa, eu conversei com meu pai. Né? Falei, papai, meu pai sempre foi a minha referência. Falei, papai, eu ia fazer História, mas a Dona Ivone me orientou a fazer Direito. O que é que o senhor acha? Ele falou assim, eu acho que você teria todo jeito de uma boa advogada.
E aquilo começou a me despertar o interesse pelo curso de Direito, as matérias relacionadas ao Direito, e no final do ano, né, desse ano, que é o ano de 1978, eu fiz o vestibular para Direito, né? E foi uma coisa maravilhosa, eu sempre fui feliz durante os 5 anos de faculdade, aquilo foi um encantamento para mim. E depois eu prestei o vestibular para História na própria PUC e comecei a fazer o curso de História. Depois de formado? Não, ainda durante a faculdade de Direito, né? Eu prestei o vestibular e fui aprovada e comecei a fazer paralelamente os 2 cursos. Um de manhã, outro à noite. O curso de História na PUC era na parte da tarde, né? Era um curso que era dado na parte da tarde. Eu cheguei a cursar algumas matérias durante 2 anos, mas depois eu prestei o concurso para o Tribunal de Alçada Criminal, para escrevente do Tribunal de Alçada Criminal, o antigo TACRIM. Fui aprovada e aí eu precisei abandonar a faculdade de História, porque aí eu não tinha mais tempo, né? Mas continuei uma estudiosa da História, gosto da História e dentro do Direito, é claro que todo o relacionamento com a História, né? Só para dar uma informação aos nossos telespectadores do Brasil inteiro, aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos no passado, além do Tribunal de Justiça, composto por desembargadores, nós tínhamos também, segunda instância, os tribunais de alçada, tanto o Tribunal de Alçada Civil, primeiro e segundo, eram 2, como o Tribunal de Alçada Criminal. Depois unificou e todos foram levados à condição de desembargador no Tribunal de Justiça. E o que a doutora Heloísa relatou foi do seu concurso para o Tribunal de Alçada Criminal como escrevente. Aliás, tem muitos, mas muitos colegas nossos que começaram como escrevente naquela lida diária ali do trabalho do cartório, contato com o advogado, com o promotor, com o juiz, e se encantaram pela profissão. Com certeza. E a faculdade, como é que foi? Primeiro, estudar Direito, que a Faculdade de Direito, eu sempre digo aos jovens, a Faculdade de Direito é uma coisa extraordinária. Você abre a visão, entende o mundo, entende o semelhante, agiganta a capacidade de entender o próximo. Mas, a par da Faculdade de Direito, como foi estudar na PUC, que é uma referência para todo o Brasil. Pois chegar na PUC em 1979. Época difícil. Época difícil. A PUC havia sido invadida no ano de 1977, não é? Pelas tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na época sob o comando do coronel Erasmo Dias. Então, havia ainda muitas sequelas sentimentais por causa desse incidente, não é? E a PUC fervilhava com a questão política, a democracia e tudo isso. Eu era uma menina de um bairro de São Paulo, vinda de uma escola pública, chegando no meio de todas essas novas informações desse universo. Então, para mim, aquilo tudo foi um encantamento. Eu procurava beber de cada oportunidade. Vai ter uma discussão sobre tal assunto. Vai ter um debate sobre isso, vai ter uma passeata. Eu participava de tudo e era estudiosa, né? Eu procurava estudar também. Claro que sempre me dediquei mais ao estudo do que à atividade política dentro da PUC, mas eu sempre estava dentro do centro acadêmico, diziam assim, a Heloísa então vai ser a nossa diretora da área cultural, um nosso colega, que é o Carlos Maluf, Sanseverino, também fazia parte desse núcleo, não é? Então, a vida acadêmica para mim foi vivida com muita intensidade, né? A única coisa que meu pai não permitia era que eu fosse nos jogos jurídicos, porque ele dizia assim, é muita confusão para uma mocinha, você não vai. Então, ele permitia que eu fosse passar o dia, assistir os jogos e voltar para casa, mas dormir lá, de jeito nenhum. Então, foi vivida com muita intensidade. E aí, Durso, houve um fato interessante. Um querido professor meu de Estudos dos Problemas Brasileiros resolveu
fazer uma visita com os alunos dentro da penitenciária do Estado de São Paulo, né? Que é um prédio que ainda existe hoje. O prédio hoje é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, mas ele resolveu nos levar para fazer um trabalho. Só que não era um trabalho... Junto aos presos. Junto aos presos. Só que não era um trabalho... Ele dizia assim, só que aquilo ali não é zoológico, não é para vocês irem lá olhar preso, é para vocês ajudarem os presos. Foi assim. Aí nós fomos, era um dia de sábado, quando eu entrei na penitenciária, aquilo foi um impacto tão grande para mim que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar para o resto da minha vida, que era a questão criminal, né? O estágio era para funcionar só aos sábados, sábados de manhã. Nós íamos, atendíamos os presos pobres e fazíamos assim a parte jurídica, ia no fórum, na vara das execuções criminais, peticionava sob a orientação dos procuradores do Estado, porque ainda não havia defensoria pública. Eu estou falando do ano de 1980, 81, né? E assim nós fazíamos, só aos sábados. Eu gostei tanto daquilo que eu era funcionária do Tacrim, falei, não, eu queria trabalhar todos os dias na penitenciária. E fiz um pedido para o presidente do tribunal, que à época era o doutor Ranulfo de Melo Freire. Um homem sensível, um homem maravilhoso, preocupado com a questão carcerária. E ele falou assim, ele quis me conhecer. Eu era uma menina, né? Eu tinha na época 19 anos de idade. Ele falou, mas você quer trabalhar lá dentro da penitenciária? Eu falei, eu gostaria, doutor Ranulfo, de trabalhar todos os dias. Aí eu precisava da permissão dele para ser afastada, comissionada em outro poder, porque eu era funcionária do judiciário e eu ia ser comissionada no executivo, pois ele permitiu, né? E aí eu comecei a trabalhar, fazia faculdade de manhã, ia para a penitenciária à tarde, todos os dias, isso até que eu ingressasse no Ministério Público, né? A decisão pelo Ministério Público, adorava o direito criminal, tinha professores maravilhosos, promotores de justiça. Mas me permita, isso foi depois de formado. Você ingressa no Ministério Público ainda como estudante? Não, depois de formada. Mas eu digo, esse período da experiência com esse estágio, essa transferência para o Executivo para trabalhar na área prisional, foi enquanto estudante? Enquanto estudante, E fazia também a História? Não, aí nesse período, então foi um período assim, que eu já não conseguia mais fazer História, né? Os 2 primeiros anos da PUC, quase o terceiro, eu conseguia fazer História, né? Depois eu prestei o concurso para o Tacrim, aí eu já não tinha mais tempo. Então, fiquei um tempinho trabalhando no Tacrim e depois fui comissionada, aí eu já estava no 4º ano de Direito para trabalhar dentro da penitenciária, no final do 4º ano. É impressionante isto, porque a vivência, o atendimento ao preso, isto faz com que o estudante de Direito tenha uma outra dimensão do próprio ser humano. Sem dúvida. Eu repito sempre isso aos alunos. Você indo à prisão, você se humaniza. A prisão, ela efetivamente humaniza aquele que com ela tem contato. Porque o drama humano ali está escancarado. Sem dúvida alguma. E a fragilidade do ser humano, a necessidade da recuperação, com a pena, não resta dúvida. É punição, sim, mas a necessidade da sua recuperação. E isto arrebata muitos jovens. Eu me encanto com essa sua experiência, porque eu também, estudante, num determinado momento, na mesma época, viu? O nosso secretário de Justiça em São Paulo era o saudoso professor Manuel Pedro Pimentel, que me convidou para participar de um programa de assistência judiciária aos presos na casa de detenção. Então, ali vizinhos, estávamos próximos. E foi extraordinário. Isso me descortinou toda uma experiência humana que eu jamais esqueci. E talvez isso tenha sido decisivo também na minha vida para abraçar a área criminal. Pois é, exatamente. Durante esse período de faculdade, a atividade política, não só a vida acadêmica, mas a atividade política no diretório acadêmico e tal, aconteceu.
existia. Aconteceu Você teve cargo no diretório acadêmico? No Centro Acadêmico, 22 de agosto. 22 de agosto. Aí eu, durante um período, durante uma gestão, eu era a diretora cultural. Tá. Né? Então, era que ajudava a promover eventos, até, assim, nós tínhamos um jornalzinho, fazia dicas de livros para ler, filmes para assistir. Então, era essa a minha função dentro do Centro Acadêmico. Né? A formatura aconteceu em que ano? A formatura aconteceu em 1983, eu me formei em 1983. Prestou exame de ordem? Chegou a... Eu fiz aquele maravilhoso curso de estágio da Ordem dos Advogados do Brasil. Que eu também fiz. Era maravilhoso. 2 anos inteiros, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 da noite às 9 da noite. Eu saía do Tacrim, que era ali no prédio da João Mendes, cruzava a Praça da Sé e ia para o curso de estágio, que era ali na Rua Boa Vista, né? No andar de cima. Os professores fantásticos. No pátio do colégio. Exatamente, no pátio do colégio. Ali eu aprendi a fazer júri, doutor Durso. Quem me ensinou? Kleber de Menezes Dória, Carlos Aloísio Canelas de Godoy e uma grande professora de oratória, doutora Ivone. Maravilhosa. Oficial de Justiça, que presidiu a Associação dos Oficiais de Justiça. Mas professor de Direito Civil, Renato Belli. Professores Nóbio fantásticos. Marcassini. Exato. Fantásticos professores. Ao final, eu tive que fazer aquele exame, porque se nós fazíamos o exame lá, entregávamos todos os trabalhos, nós precisávamos fazer o exame de ordem. Que era, se não me engano, o exame de comprovação de estágio. Foi esse que eu fiz. Era o semelhante ao exame de ordem. Inclusive, à época, havia o exame oral, que hoje não existe mais. Mas exatamente. O exame de ordem, o exame de comprovação, tinha também a fase oral. A fase oral, exatamente. Então, eu aproveitei todas essas oportunidades, né, que foram oportunidades maravilhosas. Era gratuito. Era uma oportunidade, Era uma oportunidade. 2 anos de curso gratuito, né? E eu tenho as minhas pastas até hoje. Até hoje. Você tem número de ordem, então? Agora, né? Porque como logo em seguida eu ingressei no Ministério Público... Ah, tá. Eu não cheguei a ter o número de ordem. Mas você foi aprovada nesse exame de comprovação do estágio. Isso, mas eu tinha incompatibilidade porque era funcionária do Tribunal de Alçada Criminal. E, em seguida, eu já ingressei no Ministério Público. E por que a opção do Ministério Público? Como nasceu a vontade, não para a magistratura, não para a carreira policial, para o Ministério Público? Tem alguma razão específica? Olha, eu acho que nós temos, assim, algumas pessoas que se tornam os nossos ídolos, né? E aos quais nós procuramos imitar. Hoje, como eu já sou uma professora com mais de 30 anos de magistério, eu vejo alguns alunos dizendo assim, professor, eu fui ser promotor por sua causa, né? Ou promotora por sua causa. Então, eu também passei por isso. Então, meus professores promotores, Cláudio Alvarenga, Roque Carrasa, Marta de Paula... E assim, eu gostava do direito criminal, gostava muito do direito criminal, via no Ministério Público, por exemplo, a possibilidade de trabalhar no Tribunal do Júri, que já era uma coisa que me encantava, e resolvi ir por esse caminho. E mais, Durso, ainda havia uma outra coisa, que era a possibilidade de alcançar uma independência financeira rápida, com um concurso público. Sim. Mas, mais que isso, admiração pela instituição, por esses professores, né? E eu até tive convite para advogar nesse período, e eu dizia assim, não, eu vou fazer o concurso do Ministério Público. E assim foi, né? Logo no início, aprovada no concurso, passou por várias comarcas. Na verdade, eu fui para Franco da Rocha logo de cara, e isso também definiu a minha vida. Aliás, se me permite, Franco da Rocha, aqui em São Paulo, ficou conhecida porque tinha ali o manicômio judiciário. Exatamente. Quando eu cheguei em Franco da Rocha, em 1985, junho de 85, logo depois de ter assumido, né, logo depois de passar no concurso, um mês depois, porque nós tínhamos o curso de adaptação, eu ainda lidei com
alguns remanescentes do manicômio que nesta época estava sendo desativado. Mas eu ainda tinha processos comigo que envolviam casos de pessoas que estavam lá no manicômio judiciário, né? E Franco da Rocha foi assim, foi um choque de realidade, porque para quem não conhece, aí no Brasil, é uma cidade dormitória, é uma periferia de São Paulo, com gravíssimos problemas sociais. Na época, a comarca era composta por Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras. Então, um alto índice de homicídios, de criminalidade e fora todos os problemas sociais. Então, aquilo foi um choque de realidade para uma menina de 23 anos. Eu tinha 23 anos, né? No primeiro dia de trabalho, eu disse assim, papai, eu vou de trem, porque tinha o trem de Franco da Rocha. Meu pai me deixou na estação, Barra Funda, do trem, né? E eu peguei o trem para Franco da Rocha. Cheguei lá no fórum e tal, conversei com a escrivã, e eu ainda cheguei a fazer esse percurso de trem durante algum tempo, até que alguém me disse assim, olha, doutora, é melhor a senhora não ficar fazendo esse percurso de trem, porque os nossos réus aqui usam o trem. Então, a senhora está fazendo júri, a senhora está muito exposta. Aí, o meu pai falou, não, isso não. Então, eu comecei, ele falou, agora você vai guiando, porque eu tinha um pouquinho de medo de guiar. Você vai pegar o carro e vai guiando. E aí, eu comecei a ir. Também quero fazer um registro nesse ponto. Isso num período onde não havia esse grave problema de segurança pública. Não havia. Hoje, o problema de segurança pública no Brasil inteiro tomou uma dimensão tão grande que as autoridades passaram a ter necessidade de cautelas extraordinárias por conta do risco pela própria atividade que exerce, seja como juiz, como promotor, especialmente o promotor que apresenta denúncia, que acusa, que sustenta a acusação, e injúri, essa dimensão de risco, sem dúvida nenhuma, é real. Né? Ali em Franco da Rocha, quando eu cheguei, aconteceu uma coisa interessante. Na primeira semana, havia 4 júris marcados. Eu tive que fazer. Para eu fazer. E eu fiz os júris. E isso foi uma coisa maravilhosa, porque eu tive que perder a timidez na primeira semana. Valeram as aulas de Kleber de Menezes Doria e Carlos Aloysio Canela de Godoy no curso da UAB. Eu sabia a técnica do júri, eles haviam ensinado. E dependia da minha oratória. E eu fui bem, aí eu me encantei com o júri. Fiquei em Franco da Rocha, como eu não reclamava, aquilo era difícil, muito trabalho, mas eu não reclamava nos órgãos da administração superior do MP. Foram me largando lá. E assim eu fiquei, sem pular de comarca em comarca, fiquei em Franco da Rocha. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei 2 anos. Aí eu fui, abriu a vaga para ser promovida para Franco da Rocha, então eu fui titular, promotora titular de Franco da Rocha, substituta e depois titular de Franco da Rocha, né? Eu fiz a minha carreira inicial lá. E o meu vínculo afetivo com a comarca é muito grande. Eu já era secretária da Justiça quando recebi o título de cidadã franco-rochense, né? Quantos anos depois? Ai, quase 30 anos. 30 anos depois. 30 anos. Vale a pena um registro, que é o seguinte, no nosso sistema brasileiro, aquelas pessoas que entendem a sua conduta, ela tem plena compreensão de sua conduta, se cometem um crime, são punidas, recebem uma pena. Geralmente, cadeia, privação de liberdade, uma pena alternativa, enfim. Mas quem tem consciência da sua conduta recebe pena. Quem tem algum problema mental, alguma anomalia mental, que dificulta a compreensão da sua conduta, a pessoa não fica impune. Mas a punição é diferente, porque, na verdade, não se está punindo alguém que não entende esta punição. Então, esse indivíduo é internado numa unidade de tratamento que é um manicômio judiciário para doentes mentais. Eu tinha um professor que dava um exemplo interessante. Ele diz, o leão, se ficar aqui no meio da sociedade, ele vai devorar um, vai comer o outro, vai atacar o outro. Mas não adianta você processar o leão e colocá-lo na cadeia, porque é do instinto dele. Ele não consegue entender que o que ele está fazendo
É proibido, não é possível fazer. Mas nem por isso nós deixamos o leão à solto. Então, tem que contê-lo. Ele dava esse exemplo para dizer, quem entende o que faz recebe pena, é punido. Agora, quem não entende o que faz tem que ser contido. E a forma de contenção e de tratamento é internar numa unidade de saúde, que é o manicômio judiciário. Que, diga-se de passagem, é uma tristeza. Muito. Nós não temos um sistema de tratamento para estas pessoas com deficiência mental que cometeram crimes. Este é um problema gravíssimo no Brasil. Com certeza. Mas voltando a essa trajetória aí brilhante, depois desta fase, já como promotora, quando vem para a capital, Heloísa? 1989 para o Júri da Penha. Né? Tá. Aí eu fui de Franco da Rocha, eu fui para Osasco, fiquei em vara criminal em Osasco, fazia júri também, que sempre... Quase todo dia? Não, quase todo dia não, em Osasco não, porque eu auxiliava uma colega, tá. Né? E aí quando vim para a capital, já foi no júri da Penha, né? Aí eu fiquei algum tempo lá e depois eu fui promovida para o júri de Pinheiros. Então, fiquei fazendo júri praticamente 20 anos. Né? Depois disto, como promotora, promovida a Procuradora de Justiça. Procuradora de Justiça. Fica um período e, inclusive, foi candidata a Procuradora-Geral de Justiça. Exatamente. Aqui no estado de São Paulo. No ano de 2016. Depois que foi secretária de Justiça. Depois de haver sido secretária da Justiça. Eu vou querer saber exatamente esta mudança nos rumos, porque você sai para a Secretaria de Justiça, mas volta para a carreira. Voltei para a carreira, sim. Fiquei 4 anos com o governador Geraldo Alckmin, todo o primeiro mandato dele, não é? Participo da eleição dele para o segundo mandato como governador, mas eu tive um problema pessoal, uma doença em família, que foi a doença do meu pai. Né? E aí eu falei para o governador, doutor Geraldo, eu não tenho condições de permanecer pelo menos agora no começo do seu próximo mandato, porque eu preciso cuidar do meu pai. Claro. Não havia outra pessoa. Né? E eu não sabia o que ia acontecer, a verdade é essa, Durso. E a decisão foi acertada, né? Porque as coisas se encaminharam, eu precisei cuidar dele, era um câncer, né? E até o último minuto eu estive com meu pai. Então, eu não me arrependo, né? Voltei para a carreira, para o Ministério Público, continuei trabalhando na Procuradoria de Habeas Corpus, mas dando assistência para o meu pai. E depois disso, aí meu pai já havia falecido, o prefeito João Dória falou, agora você volta, mas agora você volta comigo. Nós vamos falar sobre isso daqui a instantes e eu vou pedir a paciência dos nossos telespectadores por um brevíssimo minuto. Pedir licença também à nossa convidada, vamos fazer um break e em seguida retomamos com esta entrevista com a doutora Heloísa Arruda, que foi secretária de Justiça em São Paulo e foi secretária municipal de Direitos Humanos. Fique conosco, até já! Estamos de volta com o programa Data Vênia, recebendo hoje a doutora Heloísa Arruda, ex-secretária de Justiça do Estado de São Paulo e ex-secretária municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Procuradora de Justiça, integrante do Ministério Público, e antes do intervalo falávamos sobre este momento em que a doutora Heloísa foi promovida a Procuradora de Justiça. Ficou quanto tempo como procuradora? Até a sua aposentadoria? Não, até a sua investidura como secretária de Justiça, né? Mas tendo retornado à carreira até a minha aposentadoria. Ok. Né? Timor-Leste, agora é uma experiência extraordinária. Você teve uma atividade no Timor-Leste. Sim. Quando foi isso? Foi antes da Secretaria de Justiça? Foi antes da Secretaria da Justiça. Foi no ano de 2001, 2002. Tá. Houve um convite, você se interessou. Como é que surge a ideia de uma integrante do Ministério Público de São Paulo
se dirigir ao Timor-Leste para ajudar aquele povo num momento tão difícil para aquela gente. Então, é uma história muito interessante também, porque, na verdade, ela não tem a ver com o Ministério Público, ela tem a ver com a minha atividade acadêmica como professora da PUC. Ah, é? Né? Tem a ver com isso. Na verdade, aquela pessoa que seria o procurador-geral no Tribunal Penal Internacional em Timor-Leste, eu vou contextualizar um pouquinho. É né? bom, é importante. Isso. Então, é assim, Timor era uma colônia portuguesa até 1974, 75. Né? Assim como era Moçambique, Angola, Cabo Verde, Macau e Goa, né? As colônias portuguesas. 1975, a Revolução dos Cravos em Portugal e o processo de descolonização. Algumas colônias seguiram um viés comunista, se aliaram com a Rússia, como foi o caso de Angola. Né? Timor-Leste ficou um território que, em tese, seria independente, mas que rapidamente sofreu uma anexação pela Indonésia. Por quê? Porque se nós falamos em Timor-Leste, é porque havia um Timor-Oeste, que era um território indonésio, né? Era uma das ilhas da Indonésia. Os indonésios invadem o território do Timor-Leste, ali permanecem durante 25 anos. Né? Invadem a força, invadem com guerra, força, com guerra, com tudo. Né? Com a proibição do uso da língua portuguesa, com várias interferências violadoras dos direitos humanos. Bom, o tempo passou, a liderança, a resistência timorense era muito forte, é um povo muito bravo, e no ano de 1990, final dos anos 90, surgiu um movimento no sentido de que o povo timorense decidisse pela autonomia em relação permanecer um território da Indonésia, mas com autonomia, ou pela independência. E houve uma votação. Os indonésios achavam que o resultado seria autonomia, e não foi. 96% da população falou, nós queremos a independência. Isso surtiu uma reação que foi um massacre que, exterminou 1/3 da população timorense. Nossa. É considerado, por incrível que pareça, a maior eliminação de pessoas do século XX dentro de uma nação. Né? Assim, em termos de guerra, em números proporcionais, 1/3 da população foi debelada, morreu mesmo. Bom, isso surtiu uma intervenção da ONU, forças de paz, e a ONU entrou sob o comando de um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Sim, grande saudoso. Sérgio Vieira de Mello, né? A quem eu não conhecia. E dentro do contexto dessa administração da ONU no território de Timor-Leste, resolveram criar um Tribunal Penal Internacional para julgar os crimes praticados pelos indonésios e pelas milícias pró-Indonésia em Timor. Precisavam de juízes e promotores internacionais. Queriam criar um painel de língua portuguesa e começaram a procurar profissionais, juízes e promotores que se adequassem aos padrões da ONU. Essa solicitação não chegou no Ministério Público, chegou na PUC, dizendo assim, quem poderia, dos professores que vocês têm, ter o perfil mais de 15 anos de experiência na área criminal, atuação com crimes contra a vida. Então, foi esta a solicitação que chegou. Né? Para se deslocar ao Timor-Leste e atuar nesse Tribunal Penal Especial Internacional, que nesse momento político, as forças de paz da ONU dominavam a região. Dominavam a região, né? Bom, aí, quando eu vi aquilo, na verdade, houve a intermediação também de um advogado, que é meu amigo, que conhecia a pessoa que seria o procurador-geral lá, que era um tanzaniano, Mr. Mohamed Othman. Ele já havia trabalhado no tribunal de Ruanda, né? E o Mr. Othman mandou essa solicitação para o Brasil, dizendo, vocês têm profissionais que queiram se habilitar? Eu me habilitei, assim como outros se habilitaram. E a escolhida fui eu.
Ah, uma pessoa só foi escolhida? Só eu. Dos brasileiros, só eu. Eu fui a única brasileira. Né? E a ida para lá tinha um prazo determinado? Tinha já? no mínimo 6 meses, eu terminei ficando mais de 6 meses lá. E aí a decisão foi muito difícil, porque era área de guerra. Eu tinha as 2 crianças pequenas, os meus 2 filhos com 6 e 7 anos. Eu não podia levar as crianças. E aí eu falo que eu contei com uma rede de solidariedade, né? Papai e mamãe, que tiveram que vir de Minas Gerais, nessa época eles já estavam morando em Minas, as madrinhas das 2 crianças, todo mundo me ajudou. Muitas pessoas me ajudaram. Para quem eu pedi, eu tive ajuda. E as crianças ficaram muito bem aqui no Brasil e tal, saudades da mamãe, a mamãe morrendo de saudade deles lá, mas eu falei, eu vou. O que pesou? O que ele fez decidir em dar esse passo tão difícil? Porque teve que se afastar do Ministério Público de São Paulo, se afastar das aulas da PUC, que é a sua paixão, e, de repente, se afastar dos próprios filhos crianças. Para uma missão dessa envergadura. Em primeiro lugar, a possibilidade de participar de uma missão humanitária, né? Quer dizer, participar de uma missão trazendo um pouco de esperança de realização de justiça para aquele povo que eu via na televisão sofrendo tanto. Participar de um Tribunal Penal Internacional, havia até aquele momento, 2 haviam sido instalados. Eu não vou falar de Nuremberg, mas vou falar da antiga Iugoslávia e de Ruanda. Haviam dois que foram instalados. Eu ia participar disso. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. Se a ONU me selecionou, como é que eu faço? Jogo isso tudo, não é? Assim, deixo isso para lá. Aí eu me armei de coragem, foi muito difícil, acima de tudo por causa das 2 crianças, eu sou muito ligada a eles, não é? Mas eu falei, eu vou. E a única pergunta que eu fiz para a ONU foi assim, se não der certo, eu posso voltar? Eles falaram, imediatamente. Eu falei, bom, se uma das crianças adoecer, eu volto. Não tiver nem gripe. E aí eu fui. Eu era a única brasileira de um time de 9 promotores internacionais. Essa história de montar um painel de língua portuguesa nunca funcionou, porque ninguém falava português, eu era a única que falava português naquele grupo. Então, Qual a língua? Inglês, era a língua da ONU. Né? Então, os trabalhos eram produzidos em inglês, nós falávamos inglês, e na corte, normalmente, nós trabalhávamos em inglês com intérpretes para as línguas timorenses. Que as nossas testemunhas não falavam português, não falavam inglês, às vezes falavam Bahasa indonésio, a língua da Indonésia, às vezes falavam Tetum, que é uma das línguas do Timor. Então, a gente tinha um problema linguístico muito grande ali. A legislação aplicada para esses julgamentos era a legislação do Timor-Leste mesmo? Não. Até porque o Timor não tinha uma legislação. E que legislação aplicava nesse caso? Foi uma lei penal e processual penal criada pela ONU. Né? Tá. Dentro do regulamento da ONU, que implantou a missão humanitária em Timor-Leste, havia uma parte que era regras de direito penal, regras de processo penal. E aí previa os crimes e as penas e as regras de procedimento. Era um espelho da legislação do Tribunal de Ruanda, não é? E eu vou dizer, hoje eu leio as 2 legislações, a de Timor, que nós usamos, e a do Tribunal Penal Internacional, e é basicamente a mesma legislação. Portanto, não havia pena de morte. Não havia pena de morte. Tá. Não havia a pena mais grave? 30 anos. 30 anos, a pena mais grave. Havia, assim, de interessante, uma justiça juvenil, porque nós podíamos processar pessoas com menos de 16 anos, qualquer idade, na verdade. Qualquer idade. Mas eram regras específicas de justiça juvenil. E por que a ONU se ocupou dessa questão, digamos, jurídica? Não havia nada lá? Então, lá havia, assim, uma confusão legislativa. Havia a legislação indonésia, o Código Penal e Processual Penal indonésio, e havia a legislação portuguesa, principalmente para as questões de direito civil, né?
E essas legislações não tinham um corpo de crimes e penas que se amoldassem ao que aconteceu lá, que eram os crimes... A conjuntura, o momento Exatamente, histórico. crimes contra a humanidade, os crimes contra a humanidade. Então, não havia uma legislação que pudesse ser aplicada, né? Então, essas regras de direito penal que vigoram hoje no Tribunal Penal Internacional e nesses tribunais específicos, elas têm muito a ver com a legislação internacional de direitos humanos, né? Então, por isso é que foi criada uma legislação penal específica. Eu me lembro que você, quando retornou, me relatou numa oportunidade a dificuldade até para escovar os dentes, a água e tal. Tudo. Fala um pouco sobre isso. Então, e aí foi assim, era ir com a cara e com a coragem para enfrentar um território arrasado pela guerra. Quando eu cheguei, Dili estava totalmente destruída, porque os indonésios queimaram, né? Eu falo que eles são piromaníacos, porque eles botaram fogo na cidade inteira. A lembrança olfativa que eu tenho, Durso, de Dili é fumaça. O cheiro era de fumaça, porque eles queimaram tudo. Mas você chegou no meio desse conflito armado. Mas as tropas da ONU estavam garantindo a paz, né? Então, se eu disser assim, houve um momento que eu fiquei muito preocupada, vieram para cima de mim, não, isso não aconteceu, né? Felizmente. Mas eu morava num alojamento, era um quartinho, assim, caiado, né? Só cimento e caiação, com um banheiro que não tinha nem água quente. E eu me distraía com a história de escovar os dentes. Todo mundo falava, Heloísa, você não escova os dentes com água mineral, né? Porque a gente ganhava só 5 garrafas de água por semana. Aí eu falava assim, gente, eu não vou gastar minha água para escovar dente, isso, imagina, sou brasileira, né? Não vou gastar minha água com isso. Peguei cólera. Não brinca. Eu peguei cólera, sim, que é uma doença difícil, né? Tomei antibióticos fortíssimos. Você foi tratada lá? Por um médico da ONU que era um indiano, porque ninguém descobriu o que eu tinha. Eu só sei que eu estava definhando, eu já sou uma pessoa magra, mas aí eu comecei a definhar muito. E eu achava que era um problema estomacal, deve ter sido algum peixe que eu comi, alguma coisa assim, pode ter sido também. Mas aí o médico indiano, falaram, Heloísa, vai no médico da ONU, porque ele conhece dessas doenças. Eu fui. Aí ele falou assim, é cólera, nós estamos com um surto de cólera, né? Como eu não sou subnutrida, eu suportei a cólera e não parei de trabalhar. Aí fui tomando os antibióticos e tudo e fui melhorando. E a alimentação? Era o que tivesse, né? Significa? Por exemplo, chegava da Austrália um carregamento de maçã. Aí nós comprávamos maçã. Nos restaurantes, eram pouquíssimos os restaurantes em Dili, mas eu era fiel a alguns. Tinha alguns restaurantes portugueses, que os portugueses compravam peixes dos pescadores timorenses e faziam peixe com a verdura que tivesse disponível. Lá aprendi a comer algumas coisas, por exemplo, broto de mamão refogado, flor de mamão refogada, né? Essas coisas. Mas eu sou tranquila para comer, eu como qualquer coisa. Então, foi tudo bem. E durante o período que você lá permaneceu, não houve nenhum conflito, mesmo não risco a você diretamente, mas conflito armado, tal, você não... Pequenas insurgências, mas todas contidas. Quando houve um momento que os refugiados começaram a retornar do Timor-Oeste para o Timor-Leste, porque os indonésios, além de queimarem o país praticamente inteiro, eles mataram os timorenses, mas alguns eles empurraram para o Timor-Oeste. Eles fizeram o que nós chamamos de, em português, seria o deslocamento forçado de pessoas, né? Que é um crime também. Então, eles empurraram. Aí, essas pessoas precisavam voltar. Aí, houve, assim, algumas situações de instabilidade na fronteira e tal, mas foram contidas. E durante a ocupação pode-se dizer assim, uma ocupação da ONU, sim.
a estrutura de poder de governo, como é que se dava? O administrador transitório, Sérgio Vieira de Mello, tinha... Diplomata brasileiro. Isso, ele tinha poderes executivos, legislativos e judiciário. Ele era o presidente da República, entre aspas, vamos dizer assim. Tá. Né? Ele era a autoridade máxima. Abaixo dele havia um judiciário, que era um Tribunal Penal Internacional, e mais... assim, porque nós só julgávamos os crimes contra a humanidade. Uhum. E um outro judiciário que era muito incipiente, estava começando para o que acontecesse no dia a dia lá. Tá, claro. Né? E o legislativo não existia. Ele foi composto durante o período que eu estava lá. Tá. Isso foi lindo, eu participei disso. A eleição da primeira Assembleia Nacional Constituinte. Olha que coisa linda. Né? Saindo tudo do zero. Do zero. Aí depois, escrever a primeira Constituição do país, que escolheu o sistema presidencialista, não é? Eleito o primeiro presidente, Xanana Gusmão. Quando Xanana toma posse, Sérgio Vieira de Mello deixa o país, falou, agora o país está na mão dos timorenses. Então foi uma coisa. Né? Eu vi nascer a primeira nação do novo milênio. Né? O Sérgio depois morreu, né? O Sérgio pagou o preço do sucesso da missão de Timor. Porque a missão de Timor, dentro dos padrões da ONU, é considerada uma missão de sucesso. Né? Porque houve a pacificação, a reestruturação de um novo Estado. Então, é considerada uma missão de sucesso. Sérgio Quanto tempo, desculpe, demorou isso? Demorou. Esta UNTAET, que é a primeira missão da qual eu participei, durou 3 anos. Tá. Depois ela foi substituída por outra missão de transição. Né? Sérgio saiu de lá e foi para Genebra. Né? Ele foi nomeado alto comissário para direitos humanos. E a ideia dele era permanecer um pouco em Genebra. Aí começam os conflitos muito violentos no Iraque. Tá? Kofi Annan tinha Sérgio como um amigo e uma pessoa de confiança dele. Ele disse assim, Sérgio, a única pessoa com capacidade de diálogo para aplacar essa situação no Iraque é você. E ele foi. Né? Saiu de Genebra, ele até mandou um e-mail para várias pessoas, eu tenho esse e-mail, dizendo assim, eu estou indo cumprir mais uma missão e tal. Chegou lá, não deu tempo dele abrir negociações, porque rapidamente o local onde ele estava, o hotel, que era a sede da ONU, sofreu um atentado terrorista, a bomba, e ele morreu. E ele morreu. Sim. É um herói brasileiro. Um herói brasileiro, sem dúvida. Essa experiência, depois, experiência que durou um ano. Você volta, como foi retornar ao Brasil e olhar tudo que nós temos aqui, o nosso sistema, o nosso povo, diante dessa experiência vivida por você lá? Então, primeiro foi muito difícil sair de lá, porque queriam que eu continuasse, eu estava fazendo um trabalho junto com os meus colegas, que era um trabalho bem sucedido, e o conflito, mas eu não tenho como ficar mais porque eu tenho as 2 crianças, né? Então eu voltei assim, com o meu coração apertadinho. Né? Bom, chegar no Brasil, isso é uma coisa que depois eu descobri que todo missionário de missão passa, é aquela coisa, ai meu Deus, tem que viver minha vida real. Viver a vida real, que é o quê? No supermercado, cuidar das crianças, levar na escola. Essa readaptação não foi fácil, ela foi vivida com um pouco de tristeza. Não, veja a contradição, é claro que eu estava feliz por estar sentindo o cheiro dos meus filhos de novo, mas não foi fácil voltar para a vida real diante da grandeza do que eu estava vivendo lá, porque lá estava participando de uma missão internacional com gente do mundo inteiro, aprendendo a falar melhor um novo idioma, escrever peças em inglês e tudo isso. E eu voltei para a minha vida, né? Não foi fácil. Mas também olhar para o meu país. Olhar dizendo assim, nós temos coisas ruins, mas nós temos coisas muito maravilhosas. Eu vou falar uma, que eu só tive a dimensão quando eu estive lá. 240 milhões de pessoas falando português. Isso não tem lugar nenhum. Estados Unidos, né, que falam inglês. Mas, assim, são poucos os lugares, poucos os países em que há uma unidade linguística. Isso é uma coisa muito linda.
Quando eu dizia para os colegas que conheciam pouco o Brasil, os colegas de Burundi, Gana, da África, né? Dizia assim, no meu país, 200 e na época 220 milhões de pessoas, todos falam português. Como assim todos falam português? Que coisa. É. E é algo que a gente não tem a dimensão desta questão, porque isto para nós é o normal. É o normal. Mas nos países você tem as barreiras linguísticas dentro do próprio país. Que coisa extraordinária. Esse viés de desafio, de busca, no fundo, de servir a causas, de servir ao próximo. Sem dúvida. Isto está em você. E é por isso que você, num dado momento, aceita o desafio de uma Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, o maior estado da federação. Sim. Houve o convite. Eu não conhecia pessoalmente o governador Alckmin, eu tinha uma simpatia pela figura humana que ele é, mas o meu nome foi apresentado a ele como uma possível secretária da Justiça, né? E ele pediu primeiro para ver minha vida e tal, pediu para algumas pessoas que não ele me entrevistarem, e aí ele tomou a decisão, perguntou se eu aceitaria, né? Tudo foi por interlocutor, e eu falei que sim. Eu falei, eu aceito, sim, e conheci pessoalmente o governador no dia que ele me nomeou secretária da Justiça. Né? É interessante porque, às vezes, a população acha que as pessoas que trabalham num governo são todas próximas, todas amigas. E o dirigente tem que buscar os técnicos em cada área e não os conhece, mas passa a ter conhecimento da sua história, do seu currículo, e tem que buscar pessoas qualificadas, independente da proximidade que possa ter com elas. Posteriormente, a missão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Exatamente. Direitos humanos, não preciso dizer, depois de todo o seu relato aqui, é algo também que você tem como muito precioso na sua vida, a luta pela defesa dos direitos humanos. Sem dúvida. Correto? Acima de tudo, para desmistificar algo que existe no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Existe em outros países também, de achar que direitos humanos é só para defender bandido. E então eu sempre procuro dizer que não, que todos nós temos direitos que precisam ser defendidos, não é? Na medida em que uma criança tem o direito ao acesso à educação, nós estamos garantindo algo que a ONU disse que ela tem direito, a Organização das Nações Unidas, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entendeu? Está escrito lá, toda criança tem direito ao acesso ao ensino, né? Então, isso é para todos, não é para o filho do bandido, é para o meu filho, é para o teu filho, é para os idosos, a questão dos idosos, o tratamento aos idosos, é uma questão de direitos humanos. Todos nós seremos idosos, né? Todos nós. Então, ver os nossos direitos assegurados. Então, eu procuro sempre desmistificar a questão migratória dos imigrantes e dos migrantes, preciosa, né? Então, receber as pessoas com dignidade, acolhê-las com dignidade, assim, Edurso, como os nossos pais ou os nossos avós foram recebidos. Aqui no Brasil, exatamente. Aqui atrás de nós, de qualquer um de nós, tem uma pessoa de outro país. No meu caso, são os espanhóis, são os portugueses, meus avós, meus bisavós, não é? Todos nós temos. Então, nós não podemos desconsiderar isso hoje, né? E tem uma questão que, no fundo, também é de direitos humanos, no que diz respeito à mulher. Sem dúvida. O papel da mulher, a luta de conquistas da mulher, e você é um exemplo desse pioneirismo, dessa luta, buscando o que se diz como o empoderamento da mulher, mas buscando o espaço que a mulher passa a fazer jus na medida em que tem as mesmas condições dos homens. Não há por que haver ainda essa diferença em nossa sociedade. Com certeza.
Doutora Heloísa, eu ficaria aqui mais um programa inteiro. Lamentavelmente, o nosso programa está chegando no finalzinho e eu queria ouvi-la tanto sobre questões tão importantes que você teve acesso, teve contribuição direta no nosso estado, na nossa cidade, nos cargos que ocupou, mas, lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar, mas não sem antes fazer aquele ping-pong, aquele bate-bola, quando é juiz tirando a toga, quando não é juiz tirando a beca, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. E queremos conhecê-la no que diz respeito a algumas particularidades. Então, rapidamente nesse ping-pong, eu lhe pergunto, tem um time de futebol do coração? Muito forte, Corinthians. Que os telespectadores vão achar que eu seleciono os convidados pela preferência futebolística, porque vários entrevistados são corintianos, mas é o melhor time. Com certeza. Bom, com relação à cozinha, sabe cozinhar, cozinha bem? Sou filha de uma mineira que sempre cozinhou, né? Cozinha até hoje, faz questão, e herdei isso, adoro cozinhar e já passei para a próxima geração, que a minha filha, a Débora, também adora. Ótimo. Com relação a livros e filmes, tem um registro que mereça de um livro, de um filme para os nossos telespectadores? Olha, eu li um livro recentemente, ele já não é novo esse livro, mas se chama A Hora Azul. É um livro que eu adoro, Alonso Cuento, é um escritor peruano, que trata, é a história de um advogado peruano na época de alguns conflitos que aconteceram no Peru, do Sendero Luminoso. Tá. Lindo. E filme? Filme eu gosto dos clássicos, eu adoro Dr. Zhivago, mas recentemente eu também vi um filme que também não é novo, que se chama Línguas em Português. Tá. Porque é a língua portuguesa nos diversos países e as suas sutilezas e as suas diferenças. É um filme muito bonito. Doutora Heloísa, tem uma palavra, para o jovem, uma palavra que defina a mensagem para o jovem brasileiro que nos assiste? Eu diria coragem. Muito bem. Coragem. Coragem que você teve durante toda a sua belíssima trajetória profissional. Eu, com dor no coração, mas eu tenho que encerrar esse programa agradecendo a presença da doutora Heloísa Arruda, que trouxe, nesta oportunidade, toda a sua experiência profissional, de vida, a inspirar os nossos telespectadores de todo o Brasil. Esse é o Data Vênia, feito pela Rede TV, para você. Estaremos juntos daqui a 15 dias, com outro entrevistado e outro tema de seu interesse. Até lá, muito obrigado.